Sem crise. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Existe algum motivo específico para você receber essas ligações? Foi porque essas empresas elas nunca se preocuparam em ver como era a saúde financeira delas e eles só estavam olhando para uma parte do DRE, que geralmente é o faturamento, e eles Isso. esqueceram de ver inadimplência, esqueceram de ver contas a pagar, esqueceram de ver risco, e tudo isso, no final das contas, quando se tem uma crise, vira uma bola de neve e as pessoas querem resolver. Jamais a gente vai conseguir resolver tudo isso em 1 mês, 2 meses, né? Então, assim, explica um pouco pra gente, assim, como você vê essas ligações de última hora. Bom, então vamos lá. Olha, essa pergunta sua dá para a gente ficar aqui conversando bastante, mas vou ser bem breve, né? Quem está sofrendo mais? Vamos começar por aí. Qual é o tipo de empresa que está sofrendo mais agora? Efeito imediato. São aquelas empresas que já estavam com problema de fluxo de caixa, de gestão de caixa, sabe? Já estavam muito alavancados no mercado, tá? Pagando taxas de juros já caríssimos, usando cheque especial, né? Pegando recursos no mercado com uma taxa de juros altíssimas. Tá? E aí, o que era? O empresário, culturalmente, no Brasil, o empreendedor do micro, pequena empresa, eles são oriundos de área comercial, portanto, eles são otimistas. E aí, o que é esse otimismo quando a gente traz para o lado técnico? A sua colocação foi perfeita. Eles querem olhar a primeira linha da DRE, que é faturamento. A minha empresa está indo bem porque aumentou 20% de faturamento. Mas só que ele esquece, né? Tecnicamente, a gente explica isso no curso de crédito, né? Que a boca do jacaré abre. O que a boca do jacaré abre? Ao mesmo tempo que você está crescendo o seu faturamento, a tua necessidade de capital de giro, você está indo para o vermelho, para o buraco. Você entende? Então, o empresário ele precisa entender a crise desta forma. Quem já estava com a boca mais ou menos fechada vai sofrer menos esse impacto neste primeiro momento. Mas quem já estava com o bocão aberto é o primeiro a sofrer essa inadimplência. E é assim também na pessoa física, né? Então, quando eu vejo, né, os noticiários, comentaristas falando, eu falo assim, meu Deus, será que é essa a realidade? Não, mais uma vez. É ficar falando, porque a empresa tal vai fechar, porque tal empresa demitiu. Mas para aí, como estava sendo feita a gestão dessa empresa? Tá? A pessoa física, a mesma coisa que foi a abertura, né? As famílias já vinham no endividamento alto. E foi pego pela tempestade. Então, os primeiros vão sofrer mais quem estava endividado. E quem estava mais ou menos ainda vai demorar um pouco para ter esse impacto da inadimplência. Né? E quem estava muito bem com dinheiro, com uma reserva financeira, então eu separo em 3 tipos. Né? Quem estava em dificuldade, quem estava mais ou menos e quem estava muito bem. E o muito bem hoje, né? O governo tomou uma decisão ontem, que foi a Selic, a taxa de juros, a 3%, que para mim, como consultor, foi uma surpresa. A gente esperava 0,5%, não 0,75% no corte da taxa de juros. E quem tinha esse recurso superavitário, que tinha dinheiro, recurso aplicado, hoje esse dinheiro não vai servir para nada. Porque o que você vai ganhar de remuneração praticamente é um valor ínfimo. E o Brasil, tá?
os empresários e as pessoas têm que tomar muito cuidado, que nós começamos a entrar, né, numa taxa de juros negativa, Uhum. tá? Que tem a diferença da captação e aplicação, né, que é o spread, mas tem o problema da tributação. Então, são cenários que mudou muito também para o investidor. É. Tá? Então, um pouco disso, as micro pequenas vão sofrer mais porque não tem reserva financeira. Sim. E já vinha trabalhando já no gargalo, né? Sim. Ou até acima, né? A água não estava mais no pescoço, a água já estava aqui. Eu Então, queria jogar essa mesma pergunta para a Denise, que ela trabalhou na empresa do pai dela, ela comentou no começo, né? Que é uma empresa menor, assim, comparado com as empresas que a gente vê que são de grande porte. Como que é isso? Assim, essa gestão de caixa, essa questão de saber como que a empresa está indo financeiramente, né? Acho que o Mário colocou assim perfeitamente, porque eu estava até aqui relembrando e me vendo nessa situação, me vendo essa situação, porque eu vivi ela, enfim, e ainda vivo, porque a minha família ainda tem o negócio, né? Se modificou ao longo dos tempos, e esse foi um dos fatores até pelo qual eu tive, né? Eu tive que me afastar da empresa também, procurar um outro caminho, porque as coisas foram ficando realmente muito complicadas. Então, assim, para o pequeno e médio empresário no Brasil, empreender é um desafio, a gente sabe disso, a gente escuta muito falar disso. E essa questão da gestão do fluxo de caixa é um fator que é super delicado, porque ela pode realmente levar a sua empresa para uma situação muito, muito, muito complicada e muito difícil de gerir, numa questão de tempo muito pequena. É muito rápida a mudança e a velocidade com que isso vai consumindo o seu negócio, né? E quando você vê, você já está realmente endividado, você já não consegue sequer manter as suas operações do dia a dia, enfim. E aí você se endivida para poder manter o trabalho, ou seja, você paga para poder trabalhar e é aquela roda infinita. Então, acho que o que o Mário colocou é super importante, assim, acho que isso não vale só para um período de corona, acho que vale para um período sem corona também. Manter a saúde financeira é super importante, manter o controle do seu fluxo de caixa é super importante, porque na hora que uma situação como essa vem, e não só agora, e aí eu posso traçar o paralelo com a situação que eu vivi, que eu acho que por isso que eu me conectei muito com a proposta do Lucas, porque quando eu comecei com a empresa do meu pai, né, quando eu comecei na empresa do meu pai, foi justamente eu tinha acabado de me formar e eu entrei para tocar um projeto que era uma tentativa, inclusive, do polo têxtil de Americana. Para quem conhece ali a região sabe que o setor têxtil ali é super forte e sofreu muito com a entrada dos produtos chineses, então foi um dos setores que foi vendido para a China, então tinham muitos produtores, o meu pai inclusive começou na produção, ele tinha fábrica e tudo mais. Acho que é difícil encontrar um empresário que não faliu pelo menos uma vez no Brasil, e meu pai faz parte dessa estatística, então ele sempre gostou muito de empreender, então ele era cabeleireiro, trabalhou por 20 anos e decidiu que queria mudar de vida totalmente. E aí foi para o setor têxtil, abriu uma empresa, tocou uma fábrica por alguns anos, faliu, fechou, se reinventou, mudou a maneira de encarar o setor têxtil, como vender. E aí, por um período de tempo, ele foi muito bem sucedido, enfim, encontrou o seu caminho. Mas aí chegou a era China. Então, e veio com tudo, colocando os produtos chineses aí para dentro do nosso mercado. Então, assim, ao ponto de, por exemplo, o custo de produção do metro de um tecido era em torno de R$3, o custo de produção. E o produto chegava da China com preço final na loja a R$1,50 o metro. Então, assim, claramente era totalmente inviável, não tinha como você competir por preço. E aí o polo têxtil, numa tentativa de fazer esse setor reagir, de se recuperar e tudo mais,
trouxe uma iniciativa que para mim foi, a iniciativa em si, a proposta foi muito interessante, mas infelizmente não foi bem desenhada, não foi bem modulada para o setor, eles não entenderam qual era o perfil primeiro, acho que de gestor ali daquele setor, porque muitas pessoas ali são empresas já há muitos anos, são pessoas já com uma certa idade, muitas vezes são pessoas que não têm formação, então assim, é importante você ter esse tipo de informação para você também entender como você vai abordar. Então, por exemplo, a ideia era conectar essas empresas com as universidades ali locais, com as universidades da região, porque eles achavam que eles só conseguiriam superar esse desafio, toda essa adversidade que o setor estava sofrendo no mercado, através da inovação. Uhum. Então, a ideia deles era, ok, como que a gente consegue fazer com que esses produtores aqui da nossa região inovem nos seus produtos, porque só assim eles vão conseguir agregar valor aos seus produtos e superar e passar por essa barreira do preço, enfim, em relação aos produtos chineses, porque num primeiro momento eram produtos muito mais simples, produtos de baixa qualidade, enfim. Na época, como eu tinha tinha acabado de me formar, né, e tinha trabalhado com pesquisa, fui bolsista FAPESP, e aí a ideia era justamente isso, era uma parceria com o CNPq, e aí eles colocaram uma pessoa da universidade, na época foi a Exalc, para fazer tipo uma mentoria, fazer um processo de acompanhar produtores locais. E aí a ideia era construir uma ideia, submeter um projeto para que eles tivessem um financiamento do CNPq. Enfim, era uma ideia super interessante. Na época eu tinha acabado de sair da universidade e entrei para tocar isso. Foi assim que eu comecei, na verdade, na empresa. Mas o que a gente viu é que, infelizmente, o projeto não foi bem desenhado. E no meio desse bolo todo desse projeto, tinham projetos de empresas que nasciam de universidades, nasciam na própria universidade. Então, ou seja, eram pesquisadores que estavam tentando construir as suas empresas. E aí, obviamente, de um projeto onde começou, só para ter uma ideia de números, né? Começou o projeto, se eu me lembro bem, na época, com 50 empresas. Chegamos ao final, para submeter, foram 3. Meu pai da empresa do meu pai foi uma delas, e dessas 3, só uma conseguiu a bolsa, que era uma empresa de um grupo de pesquisadores da universidade. Então, ou seja, era um projeto interessante, mas que, enfim, infelizmente não foi bem desenhado, eles não entenderam qual era a real necessidade e o que aquele grupo de empresários precisava. Enfim, e daí em diante, obviamente, foi se tornando cada vez mais difícil, mais desafiador da empresa se manter e aí, nesse meio tempo, a gente teve que se reinventar e movemos do atacado para o varejo. E aí, desde então, meu pai tem essa loja, né, que é uma loja de rua, é um comércio varejista. E, obviamente, ele está sofrendo os impactos, é dos setores do comércio que estão sofrendo muito impacto, porque é um comércio de rua, então ele tem que fechar e ele não tem como sobreviver. E é um comércio que ele basicamente gira ali para pagar o mês, uma margenzinha muito pequena. Então, na hora que veio o corona, obviamente, para ele isso está sendo extremamente desafiador, porque ele precisa desse giro, desse fluxo mensal, que é o que sustenta ele. Então, obviamente, no primeiro momento, já as primeiras ações é renegociar aluguel, renegociar salários, enfim, já reorganizar a escala de trabalho. Então, assim, já começam as primeiras movimentações. Então, ele é um exemplo claro do primeiro do comércio que já sofreu impacto logo de cara, porque é exatamente isso que o Mário falou. Ele gira já, o fluxo dele já é um fluxo onde a margem é muito pequena, é um negócio que tem uma margem muito pequena. Então, isso é difícil, é muito complicado. Um belo ponto de vista e assim, foi muito legal você trazer essa experiência real, né, da situação, porque às vezes a gente fala bem superficialmente da situação, mas quando a gente entende a situação ali de uma empresa específica, a gente consegue ver a dificuldade que né, para se manter. Agora, eu queria fazer a pergunta de R$1 milhão para vocês. O que vai ser do futuro, gente? Desculpa, eu não ouvi. O quê? O que vai ser do futuro? Ah, tá.
Denise, quer começar? Olha, Por favor. eu queria denunciar o Lucas aqui, que essa não estava no roteiro. Não, tô brincando. Eu acho que, obviamente, todo mundo fala isso e a gente é tudo muito incerto, mas recentemente eu fiz um curso e eu vi um conceito que eu acho que vai se aplicar muito mais daqui para frente. Acho que a gente vai ouvir falar muito mais, que é a questão do resiliente versus o antifrágil. O resiliente é aquele que tem a capacidade de voltar ao seu estado original depois de sofrer algum estresse. E acho que o antifrágil é justamente o contrário, né? O contrário não, na verdade é aquela pessoa que sofre um estresse, mas que volta e volta de uma maneira modificada. Então eu acho que esse desafio que a gente está enfrentando, a gente fala de voltar ao normal, mas eu acho que o normal não existe mais. Eu acho que está servindo para a gente aprender muita coisa e ver o quanto de espaço a gente tem para mudar, para flexibilizar e para fazer diferente. Então, eu espero que a gente vai sofrer aí, acho que mais alguns meses, e falando particularmente do setor que eu trabalho, né, que é da hotelaria, do turismo, as expectativas, infelizmente, não são tão animadoras quanto a gente gostaria. Acho que a gente vê aí expectativas para uma retomada forte, bastante consistente, mais ou menos a partir de 2023. Mas eu acho que até lá a gente vai ter muito espaço para se reinventar, para modificar, para fazer diferente. E eu acho que é isso, assim, acho que só para concluir, tem uma frase que eu ouvi também, que eu acho que casa muito com, não só agora, mas acho que com o momento que a gente vive de maneira geral, que é de um escritor americano, Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto de 2021 não é mais aquele que sabe ler, que não sabe ler e escrever, mas aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo. E acho que a minha mensagem é muito mais, acho que tentando ser otimista. Acho que não aquela pessoa que está sempre sorrindo, né? Mas no sentido literal da palavra. Mas acho que otimismo é não desistir, continuar, acho que sendo muito solidário, como o Mário colocou. Acho que nesse momento é fundamental a gente se unir e trocar experiências. E eu acho que o seu canal, nesse sentido, veio num momento, acho que muito oportuno e vai ajudar muitas pessoas, que eu ainda assim falta de chegar a uma informação clara, fácil, e acho que muito conectada com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, principalmente para o pequeno e médio empresário. Então, acho que isso vai passar, a gente vai superar, mas acho que a gente vai superar de maneiras muito diferentes e que a gente nem imaginava que seria possível. Então, é esse o meu recado. Mário? Perfeito, perfeito, excelente. Bom, na minha consideração, assim, do pós-Covid, né? A gente não sabe quantas vidas vão ser ceifadas, quantas empresas vão fechar, né? Mas algumas coisas eu vou pontuar com vocês, né? Além do que a Denise colocou, perfeito, tá? Eu vejo também com muito otimismo, porque o brasileiro não é a primeira crise. A gente já teve várias crises no Brasil, crises econômicas, mas que o brasileiro sempre foi um povo lutador, né, trabalhador, sabe? Então, acho que esse é um desafio para o nosso país, né? E eu vejo assim, como nós vamos sair dessa crise, o que a gente tem que pensar para frente, né? Produtos e serviços. É uma grande oportunidade para as pessoas começarem a pensar diferente. Vou dar um exemplo do que está ocorrendo no mercado de hotelaria, de serviços em geral, que é o Corona Voucher. Certo. Eu achei fantástico. Corona Voucher. Vamos emitir vouchers para o futuro, daqui a um ano, né? Para as pessoas poderem usufruir. Tá? E tanto o Lucas como a Denise, de uma empresa multinacional, né?
Então, são coisas interessantes dessa reinvenção. Então, não é só olhar só a inadimplência. A área de produtos, a área de inovação, a área de tecnologia, tudo isso tem que estar preparado e ágil para atuar rápido, né? Se esperar, a coisa demora. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava com uma viagem marcada agora em março para abril, né? Com um país da Europa. A companhia aérea foi muito ágil, falou, não, pode cancelar e a gente retorna todo o valor que você pagou, tal, sem problema nenhum. Numa ligação, num call center. Tá? E eram 4 pessoas que nós estávamos viajando. E quando foi para a área de hotelaria, foi aquela enrolação para mim, sabe? Demorou demais falando, olha, nós vamos ver, não sei que tarifa, e, sabe, aquelas coisas todas. Eu falei, olha, vocês estão num caminho errado, sabe? Ou seja, tem algumas coisas assim. E aí eu quero encerrar dizendo, então, inovação, acho que esse garante o futuro, a perenidade das empresas que inovarem rápido, né? Saber trabalhar em parceria, ser solidário com nossos clientes, fornecedores, né? E tem 4 palavrinhas que eu gostaria que, assim, nosso encerramento. Acho que a empatia, principalmente na cobrança, é a palavra-chave. Empatia. Certo. Segunda palavra que eu acho assim fundamental, respeito na cobrança. Respeite o devedor. Tá? Uma terceira, tenha educação no trato com o devedor. Seja educado com esta pessoa, né? E a quarta colocação que eu gostaria de para esta reflexão final, seja ético nos seus negócios, sabe? Então, são algumas coisas assim que eu vejo para o futuro, né? E a tendência vai passar por isso, né? E aí o que ocorre? Não é só o Brasil, a humanidade vai ter que se reinventar, pensar. Achar que vai terminar essa crise, não, vai ter uma segunda fase também. Então, da forma como nós vínhamos nos comportando na sociedade, esse hábito de consumo também vai mudar. Então, essa é uma mudança que veio para ficar e pós, né, a pandemia também nós vamos ter que se reinventar rápido, né? As empresas vão ver que não precisa de ter tanta gente no escritório, que o home office funciona. A área de RH precisa se reinventar. Aquele, né, o RH de ficar olhando, deixa eu ver se o colaborador está chegando no horário, deixa eu ver se ele está batendo ponto, marcando o ponto lá corretamente, né? Deixa eu ver se ele está indo muito no banheiro, deixa eu ver se está muito de conversinha no WhatsApp. Ou seja, o pessoal de RH também tem que mudar rápido a mentalidade deles. E estão vendo que funciona. Tem muitas empresas que estão funcionando perfeitamente e até melhor com home office. Exato. O desafio, quando a gente está falando da área de cobrança, não é só na área de cobrança. Acho que passa por RH, passa pelo marketing, passa por tecnologia, passa pela área comercial, pela área de produtos. Acho que é este conjunto, essa sinergia entre estas áreas, eu vejo assim como o grande pulo para que a gente consiga, né, sobreviver e ter perenidade no mercado. E é até legal esse ponto, né, Mário, que você colocou, porque a gente agora começa a ver até outros pontos, assim, pontos positivos, né, do corona em si. Então, a gente tem menos trânsito, então, consequentemente, a gente tem menos poluição, então a gente tem chance de pessoas ficando menos doentes por problemas causados pela poluição. Então, assim, também tem uma cadeia que
beneficia, né? Alguns problemas que a gente via, e agora o fato de a gente estar trabalhando de casa também, a gente tem números mais positivos. Então, acho que é tentar olhar o copo meio cheio também, né? Aumenta a produtividade, porque você não tem o tempo que você perde no trânsito, né? Exato. E você trabalha mais feliz porque você está com a família do lado, né? A única cuidado que a gente toma um pouco é com o filhinho, com a televisão, né? Tirar a atenção da gente. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise, aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito busy, mas aqui não tem crise, aqui só tem crise.